Oi, gente, tudo bem? Professor Leonardo de Geografia. No vídeo passado a gente falou sobre alguns fenômenos atmosféricos, eu conversei com vocês sobre algumas camadas da atmosfera, também a importância da troposfera. Agora a gente vai continuar hoje, né? A gente parou na aula passada falando sobre os ventos, a formação, né? Que o vento vai se formar aí a partir da troca, né, de energia, né? Um ar mais quente com um ar mais frio vão um é mais tem maior pressão, outro tem maior, um tem maior pressão, outro tem menor pressão, e essa troca faz com que o ar circule, né? Em uma escala pequena, é perceptível, às vezes a gente sente aquele ventinho de baixo para cima, assim, e também numa escala grande, né, de regional, assim, por exemplo, quando vem uma grande massa de ar. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre massas de ar, vai completar a ideia sobre os fenômenos atmosféricos, a gente vai falar sobre umidade relativa do ar e depois sobre os climas no mundo inteiro, tá bom? Espero que vocês estejam atentos aí e vamos para a apostila agora. Então, gente, aqui na apostila na página 34, tá? Falei para vocês que a gente ia dar continuidade conversando sobre massas de ar, desculpa, umidade do ar, né? Massa de ar mais para frente. A umidade do ar é a quantidade de vapor, né, que tem na atmosfera. Tanto a quantidade de gotículas de água, né, como principalmente de vapor. Está sempre presente na atmosfera, inclusive nos lugares mais secos da superfície. Então, você imagina que num deserto não haja umidade no ar, você está enganado, né? Tem sempre uma umidade relativa ali, em torno de 20 e poucos por cento normalmente, né? Às vezes atinge um pico aí muito baixo, né, de 15%, é um estado bem grave. O higrômetro é o aparelho mais utilizado para medir a umidade do ar. Depois eu vou até colocar a imagem para vocês aqui do lado, para vocês verem o que é o higrômetro. Eu tenho um aqui em casa, ele é um higrômetro com termômetro, né, um aparelhinho analógico também, parecido com o que eu vou colocar a imagem. E aí vocês vão ver que ele serve, né, o ponteiro ele vai medir a quantidade de umidade. E eu gosto de acompanhar, né, dia a dia, olhar lá para perceber por quê, né? Isso afeta, né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma grande sensibilidade, eu não tenho alergia à poeira, nada assim, muito grave, né? A rinite, essas coisas, mas quando a umidade do ar está bem baixa, o meu nariz ele dói bastante, assim, né? Chega até a sangrar tudo. Nesses dias, né, alguns dias atrás, uns meses atrás, um período que estava muito seco, por exemplo, há 2 semanas atrás, estava eu tiro até foto do higrômetro, converso com amigos, com meu irmão também que gosta, mostrando assim, uma temperatura de 35 graus com 23% de umidade, né? Então, quando a umidade do ar é baixa, por exemplo, de 30% ou menos, existe risco para a saúde humana. Então, eu destaquei aqui para vocês na apostila, né? As pessoas sentem ardência, ressecamento nos olhos. Então, eu sinto muito isso tendo o olho. Às vezes, também já tive até que comprar, ir ao oftalmologista comprar um colírio específico para lubrificar os olhos, né? Nesses períodos, principalmente, de baixa umidade do ar, né? Secura no nariz, na garganta, por exemplo. As crianças, os idosos, as pessoas que possuem algum tipo de problema respiratório ficam mais vulneráveis. O meu é só esse leve sangramento mesmo, não tem nenhuma consequência mais grave. Mas tem pessoas que ficam doentes mesmo, né? Principalmente crianças e idosos. Pois com ar mais seco, as vias aéreas são diretamente afetadas, né? Facilitando a entrada de vírus e bactérias. Então por isso que a gente coloca aquele nebulizador, né? Aquele umidificador de ar. Alguns fazem a inalação, né? Com aquele aparelhinho para facilitar, né? Para dar uma lubrificada nas vias aéreas aí. Entre 20 e 30% de umidade do ar existe estado de atenção e assim por diante, né? Vocês vão vendo aí que a umidade que eu falei para vocês, que estava esses dias, né? Em estado de atenção. O ideal não é você sair de casa, não fazer, evitar exercício físico e assim por diante, né? E por fim, aqui o ar quente consegue conter mais vapor de água do que o ar frio. Então a gente repara também, isso é uma característica por exemplo, dos lugares das zonas polares, né? De ter um ar mais seco, né? Porque o ar quente ele consegue conter mais o vapor, ar frio não, né? Se a temperatura do ar saturado diminuir, o excesso de vapor que esse ar contém se condensa e aí passa para o estado líquido, né? E chove.
né? A condensação do vapor de água dá origem a diferentes formas de precipitação, o orvalho, a neve, o granizo, a geada, a chuva. Então é interessante isso, né? Acima aí de 80%, por exemplo, já o ar já começa a ficar mais saturado, significa que pode chover, né, quando atinge uns 100%. E aí, sobre as nuvens e os nevoeiros, né, e precipitações, né, só para concluir essa parte dos fenômenos atmosféricos aqui, né? A condensação do vapor de água na atmosfera dá origem a nuvens e aos nevoeiros, né, que são formados basicamente por gotículas de águas mais leves que o ar. Então, aquelas gotículas de água ficam ali, isso é tão pequenininho, né, que ela consegue flutuar. Quando ocorre perto do solo, a gente chama de nevoeiro, né, ou também de neblina. Então, quando você está lá indo para a serra, né, Serra da Mantiqueira, ou Serra do Mar, você passa ali por Paraibuna, se você for pela rodovia dos Tamoios, ou se for pela Oswaldo Cruz, né, por Taubaté para Ubatuba, você consegue perceber em alguns períodos do dia, né, principalmente no final do dia, já à noite, ou no início da manhã, tem esses nevoeiros, né, ou as neblinas. Então, quando toca o chão, né. Tanto os nevoeiros como as nuvens, com o tempo, precipitam a água que contém na superfície, né. Os nevoeiros perdem água quando entram em contato com superfícies frias, né, folhas, vidro do carro, então a gente percebe isso até originando o orvalho. Então, quando você acorda de manhã também tem umas gotículas de água sobre as plantas, no gramado, né? Significa que aqui houve uma precipitação ali, né? O nevoeiro tocou e precipitou. As nuvens dão origem às precipitações quando as gotículas de água se juntam, ficam mais pesadas e caem sobre a superfície da terra. Então, isso dá origem à chuva também, né? E aí, para fechar aqui, né, depois para a gente falar sobre as massas de ar, a chuva, né, a neve, a geada, o orvalho e o granizo são formas de precipitação atmosférica. Precipitação atmosférica, desculpa. Todas resultam da condensação, né, que é um fenômeno que ocorre quando há resfriamento ou excesso de vapor de água em determinado lugar da superfície terrestre. Né? Então, essas formas de precipitação também resultam no acúmulo de minúsculas gotas, né, ou de gelo de nuvens, que adquirirem maior peso acabam caindo. Então, lá em cima elas estão separadinhas ali, e quando elas se juntam, condensa e precipita, né? Quando ocorre a precipitação na forma líquida, temos as chuvas, né? Quando ocorre na forma sólida, pequenos cristais de gelo, temos a neve, o granizo ou a geada. Então essas são as formas de precipitações. Pessoal, aí a gente vai começar agora a falar sobre as massas de ar, né? A gente está aí na página 35, desculpa. E as massas de ar nada mais são do que grandes, né, porções de ar no planeta Terra, né, em extensas áreas que têm as características, as mesmas características, né, de temperatura, pressão e umidade principalmente. Então, essas extensas porções da atmosfera elas costumam se deslocar, né, das suas áreas de origem para outras áreas. Né? Então, a gente chama elas de massas de ar. Conforme a latitude em que se localizam, as massas de ar podem ser frias, como nos polos, né, as zonas mais temperadas. Eu trouxe aqui um pequeno esquema, né, que eu retirei da internet para vocês para facilitar, não está na apostila, mas está aqui do lado. Essas são as zonas climáticas, né, então por isso que é importante a gente compreender, né, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Equador. E aí esse movimento latitudinal que eu falo, né, que eu insisto que vocês precisam compreender para poder entender, principalmente clima, ele é importante, né? Então que vai do norte à linha do Equador ao sul, né, da linha do Equador também. Então, você tem aqui os graus da circunferência, né? A linha do Equador está a 0 grau e o Trópico de Capricórnio, que no nosso caso nós estamos bem próximo, né, ao Trópico de Capricórnio. Portanto, a nossa proximidade com a linha do Equador é maior do que a proximidade com relação, por exemplo, à zona glacial antártica. E isso é o que faz com que o nosso clima aqui seja um clima tropical úmido, né? Mas que como tem uma transição para um clima subtropical ou para uma zona temperada do sul, né?
a gente acaba tendo algumas características, às vezes, dependendo do período do ano e dependendo da massa de ar, características parecidas, por exemplo, com áreas mais frias daqui do Brasil, né, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas não é sempre que tem. Então, como eu falei para vocês, eu defini com vocês semana passada, né, no vídeo passado, que o clima, né, o clima precisa de ter uma generalização, né, para você saber a característica do lugar. Então, embora nós estamos passando essa semana agora com um friozinho, né, passamos o feriado aí de finados, um friozinho, veio uma grande massa de ar, né, a gente precisa entender o que é essa massa de ar, ela se deslocou da zona glacial antártica para cá, com as suas características, portanto, são uma massa de ar fria, ela passa pelo oceano, então ela traz umidade, ela acaba trazendo chuva com ela, né? As massas de ar que se originam sobre áreas continentais são chamadas de massas de ar continentais, né? Em geral são secas, então a gente precisa entender isso, né? Aquilo que é massa de ar formada no continente, normalmente é uma massa de ar seca. Porque normalmente tem exceções, né? A gente pode pensar nisso. A exceção é a massa de ar que é formada, por exemplo, sobre a Amazônia, né? A floresta amazônica ela consegue produzir, embora esteja produzindo dentro do continente, uma massa de ar úmida, inclusive, que influencia as chuvas aqui na nossa região sudeste. As que se originam sobre superfícies oceânicas dão origem a massas de ar marítimas. Isso é importante também, tá? Então, são úmidas normalmente, porque o oceano lhes fornece umidade, né? As principais massas de ar são as tropicais, né? Tanto continental quanto marítima. As massas de ar tropicais continentais elas são secas, marítimas são úmidas, né? E as polares, né? Que podem ser secas ou úmidas. Geralmente as massas continentais são mais secas e as marítimas mais úmidas. Então ele enfatizou bem esse parágrafo que eu estou grifando para vocês, tá? As massas de ar se movimentam, entram em choque, né? Uma empurra as outras, né? Quando uma massa de ar se afasta de sua área de origem, ela leva com ela as suas características originais, né? De umidade, de temperatura e assim por diante. É por isso que as massas de ar úmidas tendem a provocar chuva nas áreas que atingem em seu deslocamento, né? Então elas vão carregando consigo as características, mas elas vão perdendo também, né? Porque imagina, são milhares de quilômetros muitas vezes que uma massa de ar se desloca. Apesar dela chegar com grande força, ela chegou com grande força porque ela saiu de lá com maior força ainda, né? Imagina no local que ela se formou, como que deve estar, como é que é a situação, né? Em que essa massa de ar se originou. Para ela chegar forte aqui, é porque ela já foi muito mais forte, né? No ponto de contato entre as massas de ar diferentes, formam-se as frentes. Então, por isso que fala, né? Uma frente fria, né? E assim por diante, né? As frentes podem ser quentes ou frias, né? Quando uma massa de ar polar fria provoca o recuo de uma massa de ar tropical, graças à sua maior pressão atmosférica, que foi uma frente fria, né? As temperaturas abaixo, foi o que aconteceu com a gente aqui, né? Pode acontecer o contrário também, tá? Quando uma massa de ar tropical tem pressão atmosférica suficiente para provocar o recuo de massa de ar polar, forma-se uma frente quente. Que é o que possivelmente vai formar agora, depois que essa daqui for recuando, ela vai perdendo a força, a frente fria que veio, e a massa de ar quente que é formada aqui na nossa região e também nas regiões aqui mais ao norte, né, de onde a gente está, elas acabam vencendo, é como se fosse uma disputa, né, física. O estudo da dinâmica das massas de ar, em particular das frentes, portanto, é muito importante para compreendermos as alterações do tempo atmosférico e os climas da superfície terrestre, né? Então, por exemplo, o pessoal que estuda, né, meteorologia, faz previsão de tempo, precisa compreender a dinâmica das massas de ar. Aqui tem um esquema, se depois vocês não entenderem, podem enviar as dúvidas aí, né? Às vezes fica meio confuso. Eu acho, às vezes, um esquema dessa apostila. Mas só para simplificar, tentar simplificar aqui, né? O ar mais frio, ele tem maior peso, então ele vai e penetra de cima para baixo aí, né? Maior pressão, e se desloca também provocando, né, chuva aqui, tá? O ar quente se recua e eleva e vai para cima e vai perdendo a força, né? Isso numa frente fria. Quando é uma frente quente que avança, né, ela vai empurrando
nesse sentido aqui, meio que na diagonal, né? Ele vai tendendo a subir e levando esse ar frio aqui de volta para onde ele veio, ou ele vai se dissipando, né? Ele não volta para lá correndo, na verdade ele vai se dissipar, formando também chuva nessa frente, o ar frio recua, o ar quente penetra esse ar frio e vai formando essas nuvens, né? Que tem vários nomes aqui, né? Como os nimbos, né? Esses nimbos estratos são os que mais provocam, uma das que mais provocam chuva, né? Enfim, é mais ou menos isso que está tentando explicar esses dois esquemas aqui, tá? Continuando, né? Os principais climas, esse mapa é importantíssimo, tenta dar olhar com ele com carinho aí na página 36 de vocês, os principais tipos de clima, né? Então a gente vai observando o mapa, as legendas, né? As legendas são importantes para a gente interpretá-lo aí. A gente percebe aí que o clima é equatorial, então isso eu estava conversando até aqui em casa, é uma coisa muito simples de entender e muitas vezes a gente sai da escola e, sabe, não pega a lógica da coisa, né? A linha do Equador, como eu mostrei no desenho anterior que eu tirei para vocês ali, a linha do Equador é a zona mais quente do planeta, né? Ainda que haja aqui uma partinha branca aqui no continente africano de clima frio polar, né, ou de montanha. Por quê, né? Eu falei no vídeo passado. Aqui tem o Monte Kenya, que tem mais de 5.000 metros de altitude, né? Está localizado nessa área aqui. Então, vai ter característica essa área de clima polar praticamente, né? 5.000 metros de altitude. Então, tirando essa exceção, o restante são áreas de clima equatorial, que está até verdinho aqui, né? Então, você tem a floresta na área da floresta amazônica, por exemplo, região norte do Brasil. Você tem aqui a região do Congo, na África, outras regiões na Indonésia, ali nessa porção do oceano, entre o Oceano Índico e o Pacífico. Enfim, é importante a gente ter essa noção. Depois, outros climas, né? Aqui mesmo no Brasil, a maior parte aqui depois do clima equatorial, a gente tem um clima tropical, né? E uma porçãozinha de um tanto de temperado oceânico, porque sofre a influência de massas de ar frias, né? A gente precisa ter essa noção. Então, leva esse nome, né? Ele tem um clima temperado. Temperado é porque ele é nem tão frio, nem tão quente, né? É mais moderado, né? Eu diria assim. O clima temperado continental, aqui essa característica dos Estados Unidos, uma boa porção do Canadá, também um Mediterrâneo parecido com o que tem aqui, né? Que no calor é muito quente lá, né? A região da Flórida, aqui nos Estados Unidos, mas o que chama atenção mesmo é o continente africano, que vocês vão estudar no terceiro ano do ensino médio, com quase praticamente todos os tipos de clima, menos os polares, é claro. Até o polar, né? Se a gente for levar em consideração o montanhoso aqui. Então, tem todos os climas, né? Desde o do temperado mediterrâneo, só o oceânico que não, né? Mas tem quase todos os climas tropicais, essa variedade do continente africano. Tá? Aqui a região, né, da Cordilheira dos Andes, ó, por isso que a altitude e a latitude são importantes, né? Você tem uma variação latitudinal, ó, os climas polares aqui ao norte, ao sul, mas aí a importância da altitude como outro elemento do clima, né? Então, o clima vai esquentando conforme se aproxima a linha do Equador, né? E vai esfriando conforme se afasta, certo? Então, esse mapa é importantíssimo aí pra gente. Galera, então para fechar, né, a última parte da aula aí, o clima equatorial, né? O clima equatorial a gente viu aqui no mapa, né, localizado aí nas zonas mais próximas da linha do Equador, obviamente. E aí aqui ao lado tem um climograma, né? O que é um climograma? Você já deve ter visto, se não viu, a gente faz uma breve explicação aqui para vocês. É o seguinte, né? O climograma, se o professor de matemática tivesse aqui, ele ajudaria mais a gente, né? Duas funções, né? Você tem aqui uma função que tem a temperatura em relação ao tempo, né? Ao ano, no mês do ano, desculpa, de janeiro a dezembro. E também você tem a precipitação em milímetros, né? Que também vai ser dado ao longo do ano. Tá? A temperatura vai ser marcada por esse risco aqui, né? Essa linha. E essas barras é a precipitação. Então, o climograma ele é um excelente assim,
instrumento, né, para a gente fazer uma leitura de um clima de um local, né? É possível você até deduzir a partir de um climograma as características climáticas de um local. Então, para facilitar, ainda tem um texto do lado aqui. Então, o clima equatorial ele é quente e úmido o ano todo, todo. Dificilmente, né, chega uma friagem que eles falam ali na região norte do Brasil, mas bem pontual. A média de chuva pluviométrica, portanto, é superior a 2 milímetros durante o ano todo, é muito alto, né? É bem distribuída, né? Vocês veem aqui pelo gráfico, dá para a gente perceber que é bem distribuído ao longo do ano, dos meses de janeiro, mas tem alguns meses que vão chover mais ali entre janeiro, né, novembro, dezembro e janeiro, principalmente, né? Começa agora, né, o período de chuvas, então alta das águas lá na região equatorial. Aqui é um climograma de Singapura, né, que fica na mesma área latitudinal que a região norte do Brasil, né? Não apresenta as 4 estações do ano, portanto, então se for para lá não vai conseguir ter características climáticas bem definidas, só um clima úmido e quente, né, o ano inteiro. A média normalmente é de 25 graus, portanto ela é alta, né? Apesar de hoje, por exemplo, em Pinda fez 25 graus, professor, mas não é tão quente, é uma média, né? Significa que fez mais calor durante o dia. Oscila aí normalmente as máximas de 32 a 40, é bem quente, né? Tem uma amplitude muito baixa, né? Porque como fica quente o ano inteiro, não vai ter uma amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima, muito alta, né? O clima predomina em áreas de baixas latitudes, né? Que é ali próximas à linha do Equador, elevadas médias anuais de temperatura, como a gente falou anteriormente, é o exemplo da Amazônia, Singapura, o climograma que está ao lado ali, né? Explica também as densas florestas, né? Porque você tem uma quantidade de umidade muito grande, 2.000 milímetros ao ano, e a quantidade de iluminação, né? Radiação solar. Então, por isso que tem as grandes florestas amazônicas, aqui na América do Sul, do Congo, na África, ali, tá? Depois o clima tropical. O clima tropical ele pegou de Cuiabá, que é um dos bem definidos, né? Um clima tropical aqui, no caso, mais não oceânico, né? Ele é mais continental. Localizados entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, então é uma faixa muito grande no mundo inteiro, né? Com exceção do clima tropical desértico aí, a gente coloca o clima com o restante como clima tropical, né? O clima, desculpa, com exceção do equatorial, né? E as áreas desérticas a gente coloca tudo como clima tropical. Existem nessas regiões um domínio de massas de ar tropicais que são quentes e secas, né, quando situadas sobre o continente, como é Cuiabá, que esse climograma aqui é de Cuiabá. Muito quente e seco lá, né? E úmidos quando situadas acima dos oceanos. Elas também recebem com grande frequência massas úmidas vindas do Equador e dos oceanos aí. É muito comum, né? Cuiabá também recebe bastante umidade ali da Amazônia. E massas de ar fria também vinda ali das zonas polares, né? Tem duas estações bem definidas, então se a equatorial tem uma estação só quente, né, ali já tem duas bem definidas, né? Uma chuvosa no verão e outra seca no inverno, né? Mas no inverno não é tão frio assim. A média anual já é de um pouco mais baixa que a equatorial, mas tem temperatura muito altas também nessa área aí, tá? Essa é uma das características que eu queria chamar a atenção do clima tropical. A gente vai vendo aqui que no climograma já tem um junho, julho, agosto e setembro, meses bem mais secos aqui, né? A partir de maio ali já vai caindo o número de precipitação e depois a partir de setembro, outubro tem um grande salto, né? O mês de março ali é um dos mais chuvosos nessa área aí do Brasil, no caso, né? E tem o clima desértico próximo aqui do nossa apostila. Ele pegou o deserto de Yuma lá nos Estados Unidos. Você vai ver que olha a precipitação, compara aqui esse gráfico, né, esse climograma com o climograma desse aqui, por exemplo, né, de Singapura, né? É gritante a diferença, né? Então, é o clima dos grandes desertos da superfície, né? São áreas normalmente subtropicais, apresentam temperaturas muito elevadas durante o dia, com máxima de 42 graus e bastante frio durante a noite, principalmente no inverno, né? Podendo atingir o ponto de congelamento da água, que é 0 grau, até ficar abaixo do zero, tá? Isso é impressionante se pensar num deserto, né?
Grande amplitude térmica anual, né? Portanto, você está vendo 42, pode atingir 42 e pode atingir temperaturas negativas. São raras as chuvas, portanto, não ultrapassa aí durante o ano inteiro 200 milímetros, o que chove em um mês aqui, por exemplo, nessas áreas, né? Você está vendo que aqui é mais de 200 milímetros. O mês menos chuvoso aqui de Singapura, vamos ver aqui no gráfico, acho que é aqui, né? Fevereiro, provavelmente, por aí. Já é quase mais chuvoso. Um mês chove o tanto que chove praticamente mais do que chove um deserto, né? No hemisfério norte destaca-se o deserto do Saara, lá no continente africano. No hemisfério sul tem o deserto do Kalahari também, né? Lá no sul do continente africano. Também tem o Atacama aqui na América do Sul. Tem na Austrália, né? O que é o famoso coração seco lá. E aqui a gente tem um climograma, né? A gente já está concluindo a nossa aula aqui de climas temperados. É importante você dar uma olhada aqui também, porque você vai ter vários temperados, né? Oceânico, temperado continental e vai ter o temperado mediterrâneo, né? Eles vão ter características distintas, né? É temperado porque ele tem médias anuais de temperaturas aí não tão altas nem tão baixas assim, né? Ainda que vai ter áreas, por exemplo, no Canadá, o temperado oceânico canadense, você percebe aqui que há uma variação muito grande durante o ano de temperatura, né? Você tem o verão deles lá. Por que é verão que eu estou falando aqui? Porque no hemisfério norte, esse período aqui de junho, né, julho, agosto, eles já estão no verãozão deles, enquanto a gente está no inverno. Atinge um pouco mais de 15 graus aqui, né? Então é um verão frio já para a gente, para o nosso padrão aqui, né? Entre 8 e 15 graus a temperatura vai oscilar. Já na Romênia, né, que é um temperado mais continental, tem um verão mais quentão aqui, né? Você tem acima de 20 graus, 25 por aí, né? Mas pode atingir menos de 0 grau também. Mas o Mediterrâneo ele é mais de boa, assim, ele não vai a menos, né? Ele chega a 6, 7 graus, né, mais ou menos, mas atinge picos aí também de 25 graus. Eles são mais também interessantes, né? Depois o clima frio polar de altitudes, né? É o mais características, né, de bastante tempo, praticamente 9 meses do ano de neve, né? Portanto, de grandes frios, são invernos super longos, imagina 9 meses do ano, tem que ser muito bom para viver num local desse, né? Aí, no verão, o que chama atenção no verão, o sol não se põe durante os meses, né? Nos polos, isso é nos polos, tá? E como o Sol não se eleva muito, e o Sol não se eleva muito no céu, os raios acabam atingindo mais o solo. Isso eleva a temperatura, né? Então é curioso isso, né? No verão o Sol não se põe durante meses, né, nos polos, e como o Sol não se eleva muito no céu, os raios acabam atingindo mais o solo. Com isso a temperatura se eleva em grandes massas de ar, massas de gelo, né? Se rompem formando aí os icebergs. Aí vem a característica, né, o climograma aí da zona polar, né, no Alasca, podendo chegar a menos aqui, você está vendo quase menos 20 graus, né, e o verão lá é mais ou menos, chega quase a 15 graus, 16 mais ou menos. Uma diferença muito grande, uma amplitude enorme, tá? Aí eu sugiro que vocês façam essas atividades, né, o para construir A1 e do para construir. E qualquer dúvida vocês encaminhem para a escola. Tudo de bom para vocês. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.